Uma das principais opções de notebook gamer do mercado nacional é a linha G da Dell. E a gente recebeu o modelo Dell G15 para testes. Foi lançado faz aí 1 mês, 2 mesinhos. Já está disponível para a galera comprar e a gente vai testar a versão mais parruda dele. Além de ele ser um notebook gamer, o que faz ele mais parrudo, né, um pouquinho mais espesso e tudo mais, mas ele também é um cara equipado com RTX 3060 e o processador é um octa-core da AMD, o Ryzen 7 5800H. Então, galera, hora de passar a vinheta porque depois nós temos muitos games para jogar aqui. SSD Kingston NV1. Acelere o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, galera, antes de começar o gameplay, comentar um pouco do design. Então, como vocês podem ver, ele tem uma construção em um material plástico, em um esquema fosco. É um notebook gamer, mas é um notebook gamer bem discreto. Então, o visual dele não tem LEDs nem nada chamando tanta atenção, exceto no teclado. Quando a gente abre ele aqui, ele tem um teclado retroiluminado, acende luzes. Aqui ele está com padrão Rainbow, piscando várias cores, mas ele tem 4 áreas que você pode fazer a retroiluminação. Pode deixar ele numa única cor, pode deixar aquele esquema piscando, mas não dá para customizar cada tecla. Então ele tem essas 4 zonas bem demarcadinhas e você consegue escolher as cores que você quer por aqui. O grande destaque do design do G15 é que ele é um notebook robusto. Vocês podem perceber que ele tem 2,5 kg, ele tem essa região aqui atrás que avança depois da tela com um resfriamento adicional, umas estruturas em metal aqui onde é feito o airflow. Então ele é um notebook feito para encarar chips de alto desempenho. Então por isso que a gente tem aqui um Ryzen octa-core e tem uma RTX 3060. Ele é um notebook que consegue dissipar esse calor todo. Mas um ponto interessante dele é que ele é um dos notebooks do mercado brasileiro com maior variações de configuração, porque ele vai desde um chip de entrada, como um Core i5 da geração anterior, da 10ª geração, e um chip gráfico GTX 1650, até isso aqui, o AMD mais recente, série 5000, e a RTX 3060. Então nós temos uma amplitude de configurações bastante grande, ele vai dos 5 até os 10 mil reais. Então um ponto forte dele é que ele atende múltiplos públicos e tem estrutura de resfriamento para aguentar esses chips mais potentes e, obviamente, ele vai ter ainda mais facilidade para dar conta de um Core i5 e de uma GTX 1650 em suas configurações mais básicas. Na parte de conectividade também, nós temos USB tipo C, temos USB de alta velocidade aqui também, temos um HDMI na parte de trás, aqui nós temos o cabo de energia. E nas laterais, mais algumas conexões, mais 2 USB disponíveis por aqui. E na outra ponta, nós temos o tradicional cabo de rede e ao lado a conexão ali, jack de fone de ouvido para fone e microfone. Então, hora de ver isso aqui em ação, principalmente porque ele tem entre seus destaques a tela. Esse modelo que nós estamos testando tem uma tela de 165 Hz, mas mesmo no modelo mais básico ele já traz um display de 120 Hz, que é uma boa pedida para a galera gamer e que está virando padrão de indústria. A gente está vendo todos os notebooks gamers, a maior parte mesmo do segmento mais básico, já trazendo telas com taxa de atualização mais altas e, sinceramente, é uma coisa que tem que virar padrão mesmo, faz diferença na experiência com o notebook. E o último comentário do design dele antes de a gente sair lá e ver ele em ação em games é o teclado, que infelizmente a Dell faz um bom trabalho de localizar os seus produtos no Brasil, tem trazido a linha Alienware e montando agora no Brasil, mas aqui rolou um vacilo, como vocês podem ver, nada de C cedilha. Esse teclado não usa o padrão ABNT2, infelizmente é um teclado, inclusive com teclado numérico, às vezes isso aqui fica de fora em alguns modelos, mas infelizmente C cedilha não está aqui. Então se você foca muito em escrever, talvez seja uma coisa que não agrade tanto. Vamos abrir aqui o Dell G15 para dar uma olhada no projeto de resfriamento e também nas opções que a gente tem de upgrade para este cara aqui. Uma coisa positiva, já vi aqui que são parafusos do tipo chave cruzada, ou como o pessoal costuma chamar aí, chave Phillips. Então não deve ser algo difícil de você ter em casa. Uma coisa que me agradou bastante já foi, na medida que eu fui abrindo, eu vi que a tampa já foi levantando. Então, alguns notebooks você desencaixa todos os parafusos e ainda tem que, às vezes, passar um esforço para puxar de aqui de alguma lateral.
eu tô vendo que alguns dos parafusos já empurraram a tampa para cima à medida que eu fui soltando, então eu não precisei de nenhuma ferramenta, foi só puxar aqui as laterais, ó, começou a vir. Beleza, veio a tampa por completo, tirei um conjunto aqui, 4 parafusos desencaixaram, alguns deles não, alguns ficaram encaixados na tampa. Eu sempre acho mais prático esses parafusos que são mais fixos na tampa, porque é mais fácil de você não perder e algo do tipo. E agora nós temos acesso à parte interna do notebook. Então, primeira coisa, bem positiva, 2 slots de memória M.2 bem acessíveis. Nós temos também aqui perceptível fácil uma bateria. É fácil fazer o desencaixe dela aqui, tirar alguns parafusos e tirar ela. Então, à medida do passar do tempo, a bateria vai degradando, vai segurando menos carga. Você consegue fazer um upgrade sem dificuldades. Outras coisas perceptíveis, olha, nós temos 2 slots M.2, é uma boa pedida, porque em modelos mais básicos esse notebook traz 512 GB de memória. Então, é muito provável que você vá querer expandir a memória. Então, você tem aqui o original, um M.2, vê que é inclusive um não muito longo. Você vê aquele formato mais curtinho do M.2, mas vê que a estrutura está aqui para você colocar também um mais estendido. Quando a gente remove ele aqui, tem uma estrutura com um thermal pad, inclusive, uma estrutura em cobre. É uma boa pedida para você resfriar o seu controle, principalmente essa região inicial aqui costuma ser onde mais aquece no SSD, é onde está muitas vezes a controladora dele. Então tem uma dissipação de calor logo nesse comecinho aqui, é uma boa pedida, e ver que tem tanto no M.2 que já veio instalado, quanto um disponível já para o outro M.2 se você instalar um segundo. Se você quiser colocar um M.2 um pouco mais longo, dá para ver que tem uma marcaçãozinha aqui, então você só tem que mover algumas estruturas para cá, você põe um SSD mais longo, por padrão ele já veio com os encaixes desse formato de SSD, que é um pouco mais incomum, mas é inclusive o que eles estão usando aqui. Normalmente o pessoal pega esses M.2 mais longos, mas você pode pôr ambos os formatos, dá pra ver que tem as furações ali compatíveis, só tem que mover alguns parafusos e algumas estruturas de lugar. Bom, puxando essa parte superior aqui, vocês percebem que nós temos mais do sistema de resfriamento aqui. Então, aqueles heat pipes que normalmente correm aqui por dentro do notebook e tudo mais que a gente vê nos projetos, a Dell tem colocado mais para a parte aqui de trás, inclusive ó, aqui onde termina a tela tem aquela estrutura adicional, é para cá que ela vem, e é onde eles concentram o resfriamento do notebook, diferente de outros projetos que está mais para cá. A Dell projeta mais para cá justamente para condensar mais o calor, concentrar ele e dissipar mais distante possível do usuário. Então aqui onde apoia os pulsos costuma ficar com boas temperaturas nos gameplays que eu fiz, e projeta o calor nessas duas estruturas metálicas, entra o ar por aqui e projeta aqui pela parte de trás, tentando afastar ao máximo o aquecimento do usuário. É um projeto um pouquinho diferente, tem essa parte adicional aqui atrás. Então aqui estão as opções, é relativamente fácil abrir, principalmente fazer o upgrade aqui das memórias, eu nem precisaria tirar essa outra parte aqui, mas se você quiser fazer o upgrade das memórias do armazenamento do computador, é bem de boa, os dois M.2 estão bem acessíveis, e você consegue fazer, é o upgrade mais relevante, principalmente para as versões de 512 GB, e também temos a questão das memórias. Se você pegar uma configuração com 2 módulos de 8 GB, você não deve ter problemas, mas pegar uma versão em single slot com apenas 8 GB é um upgrade que não é difícil de fazer, e é viável. E outra coisa que pode acontecer é a questão da bateria degradar, e se você quiser comprar uma nova bateria e voltar a ter autonomia máxima, você consegue relativamente fácil desencaixar o cabo aqui, remover essa bateria, os parafusos que estão segurando ela, e você consegue ter o seu notebook voltando até a autonomia máxima de uso. E agora vamos remontar e ver se ele liga ainda. Começando a falar primeiro um pouco da parte de software que nós temos aqui no G15, nós temos alguns softwares pré-embarcados, que nem sempre é positivo, às vezes a galera não curte muita coisa pré-instalada. Então, por exemplo, nós temos o McAfee, já vem instalado no notebook, volta e meia pula com algumas notificações, depende se você curte ou não, já tem uma solução pré-embarcada ou prefere você mesmo instalar ela. Outra coisa que vem é, por exemplo, o MyDell é um aplicativo que vai trazer alguns atalhos, principalmente para você encontrar mais opções. Esse bug aqui, na verdade, sou eu monitorando, peraí. Aí, esse é bug do nosso software de testar os games. Mas nessa interface você vai ter algumas informações sobre o sistema que você está usando, algumas informações também sobre serviços, detalhes do seu produto, algumas coisas de assistência. Então tem algumas informações úteis, é um hub para você saber mais sobre o seu produto. E um
aplicativo bem relevante é esse cara aqui, é o Alienware Command Center. Este é o principal aplicativo para você gerenciar o seu sistema. Então nós temos aqui uma interface inicial, onde eu posso ir adicionando os games que eu instalei no sistema e criar perfis que vão automaticamente trocar baseado no game. Então, por exemplo, você tem na parte de FX, você pode trocar o esquema de cores. Então, por exemplo, criar diferentes temas. Eu tenho um tema todo azul, o teclado fica todo azul. Você pode criar um tema, por exemplo, tema colorido piscando é um que vai ficar correndo as cores, que eu coloquei aqui. E depois você pode ir lá na interface inicial, por exemplo, dizer que eu quero o Counter-Strike que trabalha com os temas que eu criei. Ou posso vir aqui e já troco qual é o tema que eu estou usando. Então, tem algumas coisas interessantes. Você pode trocar perfis de energia, por exemplo, quanto tempo depois ele deve desligar a tela, como é que deve ser o brilho de tela e tudo mais. E na parte de fusão, nós temos aqui algumas coisas do sistema. Então, por exemplo, a frequência que está operando o GPU, processador, as memórias, configurações de ventoinha. Então, você pode criar diferentes perfis e neles você pode fazer ajustes. Então, aqui eu tenho histórico. E também aqui na parte avançada, como é que você vai gerenciar isso. Você pode criar uma curva aqui na linha suave, criar uma curva própria do como você vai acelerar as fãs. Pode usar esse modo compensação ou autogerenciado. Ele já está até querendo criar um perfil novo porque eu fucei ali. Vou descartar minhas modificações. Então você consegue já fazer alguns gerenciamentos do notebook. O que eu achei um pouco estranho e não me agradou foi a questão de... São várias interfaces. Então você quer aplicar um tema, você primeiro tem que fazer o tema aqui no FX e aí depois vir para cá para o principal. E aí se você quer aplicar, tem que aplicar ele por aqui embaixo ou tem que aplicar aqui em cima e vincular. Às vezes ele poderia ser, a interface podia ser um pouco mais direta, um pouquinho mais simples, mas é interessante por trazer vários ajustes e você poder customizar cada game com um estilo de padrão de cor no teclado. Você, inclusive, alguns games vão ter suporte ao Alien FX. Então, por exemplo, o jogo vai trocar a cor do seu teclado dependendo do que você está jogando. World of Tanks é um game que traz suporte a esse recurso. Então, tipo, você está morrendo, o seu teclado vai ficar vermelho, sei lá, algumas coisas desse estilo. E outra coisa que também é relevante é a parte de áudio. Então, aqui no Fusão, você pode mexer aí, como eu disse, aquelas configurações de quando apaga o notebook, quando a tela acende, quanto tempo suspende. E também tem uma configuração de áudio, em que você pode criar perfis diferentes, como, por exemplo, num jogo de tiro, você pode vir aqui, ligar efeitos de áudio e, por exemplo, quero aumentar minhas chances de ouvir alguém se aproximando. Você vem aqui, então cliquei aqui, alto-falantes, vou trocar o efeito. Posso desligar ou ligar e posso vir aqui, por exemplo, e reforçar ou não os graves, para, por exemplo, você ouvir mais claramente quando tem passo se aproximando. E o bom é que você pode criar para cada estilo de jogo um perfil diferente, mudando a equalização do sistema, para tentar aí achar um balanço melhor e caso você faça algo bem desbalanceado, você pode definir qual cada jogo vai usar e ele automaticamente já vai trocar aqui. Você só define aqui qual é o jogo e qual é o perfil que ele vai usar e ele vai alterar. Software tem seus pontos positivos, eu gosto de algumas das interfaces, são bem visuais, tem algumas informações que são bem claras. Às vezes ele crasha, eu não estou achando ele um aplicativo totalmente consistente, então às vezes eu aplico algumas configurações e eu não vejo elas acontecerem, às vezes está um menu dentro do outro e você tem que configurar num para ir depois para outra interface. Então tem algumas restrições em relação a ele. E algo interessante também é que esse notebook conta com o modo G, que eles chamam. Tem um botãozinho dedicado aqui no F9, tem um Gzinho, você aperta ele, apareceu aqui na interface, modo G ativado, e aí ele vai mexer em configurações, como por exemplo, eu vi frequências de processador ficarem mais agressivas, o processador operar mais próximo. Olha, ele está até aumentando a velocidade já das fãs. Mesmo, eu não estou fazendo necessariamente nada pesado, mas ele já está deixando as fãs a 90% da velocidade, ele está deixando as fãs já numa velocidade mais agressiva, as frequências estão mais altas. Isso aqui é para caso você queira abrir mão, enquanto estava totalmente silencioso, enquanto eu estava usando antes, sem o modo G ativado. Então você pode ali buscar um pouco mais de performance, dependendo do que vai ser o balanço entre performance e produção de ruído. Às vezes está com um fone que é um pouco mais de performance, você pode habilitar esse modo ou aperta o G e ele vai desabilitar e aos poucos as fãs vão voltar a produção de ruído padrão. Esse modo G, como eu comentei, o Command Center, às vezes ele não tem sido tão consistente no meu uso, então às vezes ele demora um tanto para reduzir as fãs, então agora ele ficou a 100%. Então tem vezes que ele realmente não acho que ele ainda está redondinho, ainda acho que tem melhorias que a Dell tem que fazer aqui, eu não acho que ele está 100% funcional, principalmente nesse delay, às vezes em aplicar algumas configurações e algumas coisas de interface que ainda dá para melhorar. Mas chega de fazer esses testes aqui, vamos partir para o gameplay.
Bom, galera, para começar nossos testes, eu vou dar uma olhada aqui em como está rodando o Red Dead Redemption. Vamos focar primeiro num game de qualidade gráfica. Normalmente a gente vai buscar algo na taxa dos 60 frames, que é o que a gente está tendo aqui, ó. Tô numa cena noturna cheia de névoa, o gráfico tá bonito. Aqui fora cai um pouco a taxa de quadros, nós estamos jogando em St. Denis, é uma das partes mais pesadas do jogo, tanto para processador quanto placa de vídeo. Está envolvendo bastante esforço dos dois chips, do G15. E a taxa de quadros está agora próximo da faixa dos 45 a 50 nesse trecho aqui. E é importante a gente mostrar para vocês, a gente está jogando uma configuração bastante avançada, então a gente está naquele preset intermediário do que o próprio Red Dead definiu, ele usa de referência o hardware que você está jogando, então o que é intermediário para o Red Dead, equilibrado para ele nesse jogo é ultra alto, tá bem alta. A configuração gráfica em geral está numa configuração bastante elevada, então daria para muito bem a gente, para cravar 60 frames, dá para você reduzir um pouco a qualidade gráfica, não pôr tudo no alto, no ultra, pôr mais coisas no alto. Mas, sinceramente, como a linha de frame time tá lisa, tô achando bem confortável ó, andar pela cidade. Ela não tá dando stutter, não tá dando quedas de frames muito bruscas. Então, principalmente para a experiência mais cinemática do Red Dead, agora eu senti um pouco. Cai abaixo dos 45, dá para sentir uma redução na performance, mas ainda assim, vê como tá fluindo legal numa configuração ultra. Como é um PC com RTX, dá pra gente vir aqui nas configurações e usar o filtro do DLSS. Então, nós temos porções dedicadas a isso. Então, eu posso usar o automático, acho que eu vou deixar por conta dele, definir o que ele vai fazer, vamos ver o que sai. Vê que o sistema de fãs começou a trabalhar, porque nós temos os dois chips em alta performance, então a 3060 está na faixa dos 1800 MHz, está numa frequência bem alta, e o processador, lembrando que é um octa-core, também está acima dos 4 GHz. A gente está com frequências bastante altas em CPU e GPU. E deixando por conta do DLSS, não gostei muito de um efeitinho aqui no cabelo dele, que tá meio engraçado. Mas de resto, está com uma boa qualidade gráfica e mais próximo dos 60. Acho que não precisava ligar o DLSS. Tava, principalmente esses pequenos acabamentos que às vezes eu fico reparando muito. Tava bom antes de jogar uns 45, 50 frames. Mas o DLSS também não tá fazendo serviço mal. Mas nesse caso, o DLSS é mais indicado para você, se for ligar esse notebook numa tela 4K, definitivamente ele escala muito bem, principalmente para resoluções maiores. Como a gente está na tela Full HD, o próprio notebook não tem muito por que ficar necessariamente usando ele. Acho ele uma boa pedida, principalmente para quando você ligar esse notebook numa tela maior, aí ele vai fazer uma baita diferença. Vai tornar viável jogar algumas coisas até em 4K com essa 3060. A temperatura do Ryzen está chegando aos 94 graus, mantendo frequências... Agora que ele começou a baixar um pouco dos 4, apareceu 3.9, 3.1, então agora a gente tem um sinal de que ele está equilibrando temperaturas e frequências. Lembrando que o teto de temperatura desse Ryzen é 105 graus. Então a temperatura está alta de operação, mas ele ainda está operando uns 10 graus abaixo da temperatura limite dele. E o nosso sinal de que o sistema da Dell não estaria funcionando, não estaria dando conta dele, era 2, na verdade, né? São 2 sinais. O primeiro é frequências muito baixas, e ele ainda está próximo dos 4, de 3,5 a 4 GHz, que ele está operando agora, que ele estabilizou, então ainda está empurrando frequências altas nos 8 núcleos. E segundo seria as fãs. Ainda é loucura, mas ele está bem silencioso para um notebook em alta carga, tanto em GPU quanto CPU. E a 3060, vê que ela está trabalhando bastante também, ó. Ela está a 1800 MHz. Agora a gente está tendo um gargalo de CPU, pelo jeito é o Ryzen, que esse trecho é bem pesado em processador. Está rodando a 65 frames e é bem pesado, não é qualquer processador que empurra taxas acima dos 60 nesse trecho de St. Denis. Bom, tá tudo aqui. GPU a 1800 MHz, 83 graus, nós temos o processador operando a 3.5 de 3.5 a 4, estabilizou na casa dos 95. Eu vou experimentar ligar o modo G para a gente ver o que acontece. Então vou apertar aqui ele e vamos ver a mudança de comportamento. Subiu um pouco a temperatura e as frequências mexeu para 95. As fãs estão acelerando, né? Porque o modo G ele vai forçar temperaturas e frequências mais alto. É aquele modo em que você vai pôr o notebook para operar em frequências mais altas, aceitar temperaturas mais altas também, e também aceitar rotações de fãs mais altas. É um modo para você pôr ele em desempenho mais elevado, e em contrapartida você está abrindo mão daquele silêncio. Ele está operando muito silencioso agora. Não está mal. Não está nem um pouco mal. Ó, ele agora pôs o processador na casa dos quase 100 graus, lembrando que o limite dele é 105, e realmente as frequências
estão se mantendo mais nas 4, 4.2. Ele está ficando mais tempo em frequências mais elevadas. A parte da GPU não mudou tanto, mas dá para ver que o processador ele ficou mais agressivo em temperaturas e frequências. Taxa de quadros, o impacto não foi tão perceptível. Eu acho que eu estou ganhando uns 2 ou 3 frames. Então é uma opção. Se você quer um pouco mais de performance, não... Ele estava extremamente silencioso antes, por um notebook em alta carga, ele estava bem silencioso. Você coloca o fone e quer pôr o notebook, acelerar as fãs e pegar um pouco mais de performance. Então habilitei aqui o modo G e ele realmente buscou uma margem de desempenho. Na nossa análise em texto eu fiz algumas comparações e ele vai oscilar 5, às vezes até 10% nos melhores cenários a mais de desempenho. Particularmente o modo silencioso dele já entrega um bom nível de performance. Então eu provavelmente não habilitaria esse modo, mas caso você queira abrir mão um pouquinho da silêncio de operação para um pouco mais de performance, dá para habilitar com esse atalho esse modo e você tem ele operando um pouquinho mais de performance. Bom, vamos para o próximo game. Próxima rodada, senhores, vamos trocar o nosso foco. Agora eu vou por um FPS e, principalmente, esquece 60 frames. A gente quer altas taxas de quadro, porque isso aqui é um jogo competitivo. Vamos jogar Rainbow Six Siege. Acho que eu vou de Echo. Vamos jogar Rainbow Six Siege, e aqui o que a gente está procurando é frequências bastante altas, principalmente para melhorar, aumentar minhas chances de responder a adversários aparecendo na tela, cada frame sendo feito em poucos milissegundos. E lembrando que nós temos aqui uma tela de 165 Hz, então com certeza vale a pena ter uma taxa de quadros mais alta, porque ela se atualiza com uma frequência também bastante alta. Então, partiu! Aqui é um momento bem relevante para lembrar vocês de um artigo nosso recente no Adrenaline sobre performance de notebooks, quando você joga diretamente na tela e também quando você joga em telas externas. Então, se a gente conectar um monitor externo via HDMI e mandar essa imagem para ele, a taxa de quadros tende a subir bastante. Isso a gente detalhou mais no artigo, mas é porque o HDMI é controlado pelo driver, pelo chip gráfico dedicado, e quando a gente usa, como a gente está usando aqui, com a tela, aí nós temos o próprio gráfico integrado também intervindo na performance. Então daria para entregar mais performance que isso. Eu prefiro testar nesse cenário, porque muita gente vai jogar, obviamente, no seu notebook, na tela do notebook, mas fiquem cientes que dá para tirar mais performance se você joga numa tela externa. Dá uma olhada naquele artigo para vocês entenderem por que isso acontece. Mas na própria tela dele, já estamos conseguindo uma taxa de quadros aí na faixa de uns mais de 200 frames, tá bem bom. A galera já tá morrendo, a galera já tá se xingando. E eu ainda não vi nada. Ouço os passos, mas não localizo as pessoas. Aqui. Olé! Olé! Caiu no dibre do drone. Essa é a única chance que eu tive de ajudar o time, eu errei. Ah! Fui útil. Cara, a taxa de quadros tá bem boa. Pra alguém jogando no monitor de 165 Hz, eu joguei a mais de 200 frames a rodada inteira. Tá bem discreta a produção de ruído. Lembrando que eu desliguei o modo G, a gente já tá de volta ao modo tradicional. Um dos motivos da gente ter uma taxa de quadros tão alta, porque agora que eu vi que a nossa GPU tá operando a quase 2 GHz. Nossa. Eu não me liguei que eles estavam tão perto de mim, eu saí das câmeras com muita gente por perto, mano. E aí, caveirinho? Tudo bem? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui! Você é bem simpática, apesar da maquiagem um pouco carregada. Valeu, te falou. Já te cato aí. Ah, ela me esperou bem na saída da porta. Ah! Bom, galera, o próximo teste que eu quero dar uma olhada é em Control. Aqui a gente tem uma situação para a gente testar o Ray Tracing nesse dispositivo. Então, estou com o jogo configurado na configuração Full HD, não estamos usando DLSS por enquanto. E o preset é um preset de qualidade alta. Eu só mexi no MSA, em vez de 4x estou usando 2x, porque 4x é muito pesado. E o Ray Tracing está todo habilitado. E Control, mesmo sem a gente usar o DLSS... Olha os efeitos de reflexos realistas para o resto da sala. O efeito de luz cria essa oclusão de ambiente. Os cantos vão ficando bem escurecidos porque ele calcula de forma realista o comportamento da luz. A gente já está jogando na faixa de uns 50 frames o game. É um jogo que eu gosto muito da implementação do Ray Tracing. Ele realmente fica com uma
uma atmosfera muito legal, né? Tanto pelos reflexos quanto realmente a luz. O comportamento da luz nesse game fica um efeito bem legal. E jogando no Ultra com tudo ligado, a gente já tá jogando a 40 frames, ou seja, já tá um gameplay viável mesmo sem a gente usar o DLSS. Mas, se você quer travar, por exemplo, se você tá querendo jogar um game no estilo 30 frames aí, já daria para jogar. Só que se o foco é 60 frames ou mais, sempre bem-vindo, né? Uma fluidez adicional na imagem, a gente pode ligar aqui o DLSS, nós temos algumas opções, eu vou usar a escala mais alta, então ele vai renderizar em HD e usar o DLSS para aumentar para Full HD. E já foi meio overkill. Perdeu um pouco de detalhes, eu acho. Não tá mal. Não tá mal a definição da imagem. E já foi até... Talvez fosse melhor desligar o DLSS. Eu gosto mais do comportamento do DLSS em resoluções mais altas. Então, como eu falei, para você jogar esse jogo em 4K, o controle, às vezes, as texturas, elas vêm. Elas não têm pressa, mas elas vêm. Acho que eu instalei jogo no HD também, não deve estar ajudando. Então, vê que não ficou mal. O DLSS está entregando principalmente uma taxa de quadros bastante alta, mas talvez se você prefira desligar o DLSS, usar o jogo em sua resolução nativa, só com um ou outro filtro a menos, não tudo no Ultra. Então tem esses dois caminhos, você pode habilitar o DLSS, perde um pouco de definição, ele se sai bem melhor em resoluções mais altas, Quad HD, 4K. Full HD não acho tão bons, não acho tão interessantes os resultados dele, mas ainda assim não é ruim ver como o nosso gameplay está com uma imagem legal. Ou só não joga no Ultra, joga com tudo no alto em Full HD, com os efeitos de Ray Tracing, reflexos e sombras, e sim, a performance desse sistema para encarar o traço de luz é bom. Próximo teste, galera, eu vou brincar aqui num CSinho. Nossa, eu vi uma pessoa e daí não vi mais. Aí eu vou... E é nóis. A sensibilidade do meu mouse tá tão errado. Toma! Au, morri. Dá pra você... Sai! Nossa, vesgo. Dá pra você baixar a qualidade gráfica pra ter uma taxa de quadros maior. Vou até testar isso, vai. Vamos ver aqui. Vídeo. Tá tudo no alto. Sei lá. Por baixo aí, que nem os jovens fazem. A nossa taxa de quadros não mudou muito. Só a qualidade gráfica mesmo. Ficou mais feia. Que hora pra recarregar. Que hora triste pra tirar pra recarregar. Nossa, como eu acertei essa bala, vai ser um mistério que eu vou ter que conviver. Cansei de morrer, vamos jogar outra coisa. Galera, a próxima game que nós vamos testar... Ui. Vamos dar uma olhadinha que tá rodando o multiplayer do... Qual é a granada? Eu nunca lembro qual é o botão da granada aqui. Devolver ao remetente. Halo precisava de uns botões mais normal para algumas coisas. Tipo, eu configurei lá em casa, mas às vezes eu abro ele em outro PC e até lembrar o botão da granada. R, E. Tá bom. A configuração que eu estou usando, pessoal, é o seguinte. Nós estamos jogando este game em Full HD. Estamos dando limite até de 165 quadros, já que é o que o monitor entrega. E nós estamos com uma pré-definição intermediária. Então, focando... O Halo fica bom em qualidade média e mais focando em taxas de quadro. Que arma confiável. E... Boa! A gente está jogando uma taxa de quadros de 80 a 100 quadros. Varia um pouquinho. Ganhou a liderança. Super escudo disponível. Au! Nossa, engoli essa granada. Novamente, ó, estável. Ele estabiliza em 93. No processador ele estabiliza nos 93 graus. Na GPU ele estabiliza ali entre faixa de uns 85, 86 graus. É onde está o balanço da configuração padrão desse G15. Com as fãs bem silenciosas e com uma taxa de quadros bastante boa. Nós temos tanto o processador quanto a GPU estão operando em frequências altas, né? Aqui, ó, entre 3.5 e 4 o processador, enquanto que o chip gráfico opera dependendo do jogo, né? Mas às vezes 1.7, 1.8, até quase 2 GHz. Aqui a gente está jogando a 1.9. Se você quiser buscar mais, tá, uma taxa de quadro maior, parece que nossa limitação aqui é a placa de vídeo, mas tipo, pra mim tá rodando muito bem
esse game nessa taxa de quadro. Dá pra você baixar mais a qualidade, baixar mais a resolução, mas eu acho que tá bem bom. Au, exceto... Toma! Está com a bola. Tá bem bom jogar assim. Bom, senhores, partiu Warzone e... Bom, é a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa novo, então eu tô um pouquinho sem critério de comparação versus como o jogo... Como eu sempre testei no mapa anterior em Verdansk, então ele vai ser um mapa um tanto diferente do que eu tô acostumado. Mas vamos ver como é que ele se sai. Em essência, continua um mapa relativamente grande, com bastante jogadores, bastante trabalho para processador, né? O nosso Ryzen vai sofrer bastante nesse teste, mas também trabalho para RTX 3060, que inclusive ela está 100% de uso nesse momento. Infelizmente a performance está normal. Ou parece normal, né? Porque tá fluindo bem. O carregamento está um pouquinho lento. Ixi. Aí. Então, apesar do áudio que tá cortando de tempos em tempos, um bug que tá rolando e alguns modelos estão carregando um pouco devagar, acho que eu instalei o jogo em um HD e acho que ele não tá dando conta. Mas pelo menos em termos de performance, o jogo tá rodando bem. A gente tá jogando quase a 100 frames. Ali. Que arma é essa que eu tô usando? Caralho. Eita, outra meio que uma 12. Ai meu Deus, eu peguei umas armas bizarras. Cara, ele tá rodando bem suave. Tipo, a taxa de quadros, frame time ali tá bem liso. O uso tá bastante elevado da RTX. A gente pode até experimentar para ver se ajuda a processar, se é ela mesmo que tá limitando. A gente pode aproveitar e habilitar o DLSS. Realmente, mesmo que a gente baixe a qualidade gráfica, eu acredito que o nosso Ryzen 7 também já tá trabalhando próximo do seu limite. É um jogo... Nossa senhora! Foi vergonheira essa trocação aqui. Bastante exigente em processador, então realmente não estava esperando que ele fosse entregar uma taxa de quadros muito acima do 100. Mas que tá bem boa, tá fluindo muito bem. É nóis. Vamos ver se... Vamos que eu... Gulagueiro. Já era. Tá na hora, soldado. Falei, gurizão é gulagueiro. Mas tá bem bom. Gostei como rodou. Entregou uma taxa de quadros bastante alta e principalmente importante, uma boa estabilidade. Bom, galera, nas minhas impressões com o Dell G15 ele tem alguns pontos fortes e o principal deles é o sistema de resfriamento. Na configuração padrão, mesmo jogando, a gente vê as fãs acelerar muito pouco. Então nos indica que ele tem um sistema de resfriamento robusto, segurou o Ryzen 7 em frequências altas, manteve a RTX 3060 também em frequências bem altas e tudo isso rotacionando as fãs bem pouco. Então usar ele é bem confortável, mesmo jogando, ele não é aquele notebook gamer que você escuta as fãs acelerando muito rápido, como acontece principalmente em alguns modelos um pouquinho mais finos. O problema dele é que ele é um notebook parrudo, então com 2,5 kg e mais a fonte, que adiciona quase mais 1 kg, é um conjunto que não é tão leve de ser carregado. E também, por ser um notebook gamer, a autonomia dele ficou entre 4 e 5 horas em atividades leves. Então, ele é bom para jogar, mas para uso cotidiano ele tem esses inconvenientes. Ele é mais pesado, ele não tem uma autonomia para você dispensar, levar o carregador junto com você. É uma coisa que não é um defeito só do Dell G15, infelizmente nós temos vários notebooks gamers que têm essa característica, mas nós também já testamos alguns que saíram melhores. Então o Acer Aspire Nitro ele conseguiu segurar mais tempo fora da tomada comparado com esse cara aqui. Um ponto positivo dele é essa grande variação de hardwares. Então você consegue desde os R$5.000 com hardware de entrada para um notebook gamer, Core i5, GTX 1650, até monstros que nem esse, com RTX 3060 e o Ryzen 7. Então um ponto positivo dele é que você consegue achar uma configuração no meio do caminho mais adequada ao quanto você quer gastar e ao quanto você quer de performance. E em geral a minha experiência foi bastante positiva, ele entrega bastante desempenho, roda qualquer jogo em Full HD sem dificuldade, qualidade alta. Dá até para arriscar uns 4K, ligando ele num monitor externo e pondo em ação o DLSS. O único maior defeito que eu percebi durante os nossos testes foi a questão de bugs na parte do software. Não tá redondo ainda softwares como o Command Center ali da Alienware. Então, por exemplo, algumas configurações de fãs eu aplicava e não via elas acontecendo. Eu fiz alguns ajustes, por exemplo, de trocar cores das teclas quando abria determinados jogos. Ele, às vezes, o software parece que ele está meio travado, ele leva um tempo para aplicar as configurações. E principalmente quando eu usei o modo G, ele entra em ação, ele acelera as fãs, ele sobe as frequências, mas às vezes eu desabilito ele e ele não desabilita até eu reiniciar o computador. São problemas de software, esse é o tipo de coisa que atualizações futuras podem resolver, mas nesse momento, ao longo dos nossos testes, foi um defeito que eu percebi ao longo do uso. E como um todo, é um notebook gamer que eu recomendo para a galera que está buscando um
bom conjunto de tela de alta atualização, você quer um hardware potente e principalmente um sistema de resfriamento que vai dar conta de chips de alta performance, é uma das opções mais interessantes do mercado. Tem só essas questões de ser um notebook grande, então você tem que estar ciente que ele é um pouquinho mais pesado na mochila, mas é um defeito que infelizmente não só ele, muitos notebooks gamers também possuem. Galera, para mais testes nós temos análise completa, então você consegue ver as barras de performance dele na nossa bateria de benchmarks e também mais informações sobre esse dispositivo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!